Burnout virou epidemia nacional e mindfulness virou a solução mágica. Respirar fundo, estar presente, aceitar o momento. Simples assim. Milhões de brasileiros baixaram os apps, fizeram as respirações, praticaram a presença consciente e descobriram uma verdade ligeiramente inconveniente. Às vezes, respirar profundamente não resolve o fato de que seu chefe é um psicopata e você não dormiu direito há 3 meses, porque mindfulness virou produto. Vendido como pílula mágica para uma sociedade que está literalmente se matando de trabalhar. Aí você faz a meditação de 5 minutos entre 2 reuniões infernais e fica se perguntando por que continua querendo jogar o computador pela janela. O problema não é o mindfulness. O problema é que ninguém te conta que consciência plena às vezes significa perceber que sua vida está uma bagunça completa. E que respirar fundo não muda o fato de que certas situações precisam ser mudadas, não aceitas. Hoje você vai descobrir que mindfulness real não é sobre aceitar tudo passivamente. É sobre ver a realidade com clareza suficiente para fazer alguma coisa a respeito. Deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque você vai precisar de muito mais do que respiração consciente para lidar com o que vem por aí. Doutora Fernanda Cuidar sempre soube que escolheu a profissão errada para quem queria uma vida tranquila. Enfermeira de UTI no Hospital das Clínicas desde 2015, ela passou os últimos anos descobrindo que cuidar de pessoas em estado crítico é uma experiência ligeiramente diferente do que mostram nas séries médicas. Nascida em 1988, Fernanda cresceu com aquela vocação clássica de querer salvar o mundo. Formou-se em enfermagem com a certeza de que faria diferença na vida das pessoas. E fez mesmo. A diferença é que ninguém mencionou que fazer diferença na vida dos outros tinha uma tendência inconveniente de destruir completamente a sua própria. UTI é um lugar onde o tempo funciona de maneira particular. Um plantão de 12 horas pode parecer 12 minutos quando você está correndo entre emergências, ou 12 anos quando está tentando manter alguém vivo às 3 da manhã. Fernanda descobriu que seu corpo tinha desenvolvido uma habilidade impressionante de funcionar. Com 3 horas de sono, 2 xícaras de café requentado e uma quantidade de estresse que faria um executivo de Wall Street procurar terapia. O burnout chegou devagar, disfarçado de dedicação profissional. Primeiro foram as dores nas costas que ela ignorou porque todo mundo na enfermagem tem. Depois, a insônia que ela justificou, dizendo que é normal não conseguir relaxar depois do plantão. Em seguida, veio a irritabilidade constante que ela explicava como cansaço normal de quem trabalha muito. Quando Fernanda percebeu que estava chorando no banheiro do hospital pelo menos 3 vezes por semana, decidiu que talvez fosse hora de fazer alguma coisa. O problema é que fazer alguma coisa quando você trabalha 12 horas por dia, 6 dias por semana, não deixa muito espaço para soluções elaboradas. Foi aí que ela descobriu o mindfulness, não através de algum guru espiritual ou retiro transcendental, mas através do Instagram, porque nada diz solução para esgotamento profissional, quanto um post patrocinado prometendo paz interior em 5 minutos diários. O aplicativo prometia meditações rápidas para profissionais ocupados. Encontre paz no caos, dizia a descrição. Transforme sua rotina estressante em momentos de serenidade. Fernanda baixou na mesma hora. Finalmente uma solução que cabia na sua realidade impossível. A primeira tentativa foi reveladora. Fernanda tentou fazer uma meditação de 5 minutos no vestiário antes do plantão. A voz suave do aplicativo pedia para ela observar a respiração e deixar os pensamentos passarem naturalmente. 3 minutos depois, o bip do hospital chamou todas as enfermeiras para uma emergência. Fernanda desligou o celular e correu para salvar uma vida, questionando se o universo tinha senso de humor ou apenas má vontade. Mas ela não desistiu. Tentou meditar durante a pausa para o lanche. O problema é que pausa para lanche na UTI é um conceito mais teórico que prático.
Quando você finalmente consegue 5 minutos para comer alguma coisa, sua mente está ocupada demais se perguntando se o paciente do leito 6 ainda está respirando direito. Fernanda tentou mindfulness entre atendimentos, respiração consciente enquanto checava sinais vitais, presença plena enquanto aplicava medicamentos, aceitação total da realidade enquanto segurava a mão de familiares que estavam perdendo entes queridos. O resultado foi interessante. A técnica funcionava por aproximadamente 30 segundos até alguém entrar em parada cardíaca ou um familiar começar a gritar porque ninguém explicou direito o que estava acontecendo com seu parente. Aí toda a serenidade budista evaporava faster que álcool em gel. O pior é que Fernanda começou a se sentir culpada por não conseguir manter a paz interior. Os aplicativos faziam parecer tão simples. Apenas respire, diziam. Aceite o momento presente. Mas aceitar o momento presente, quando o momento presente envolve alguém morrendo na sua frente, requer um nível de desapego que provavelmente deveria preocupar os familiares dos pacientes. Ela tentou meditação caminhando pelos corredores do hospital, mindfulness comendo o sanduíche requentado da cantina, consciência plena durante as reuniões intermináveis sobre protocolos que mudavam a cada semana. Nada funcionava por mais de alguns minutos antes da realidade hospitalar atropelar qualquer tentativa de transcendência. O que mais irritava Fernanda era a sensação de que o problema era ela. Todo mundo falava como mindfulness era revolucionário. Artigos científicos comprovavam os benefícios. Colegas de outras áreas diziam que tinha mudado suas vidas, mas para ela parecia apenas mais uma coisa para se sentir inadequada por não conseguir fazer direito. 3 meses tentando ser mindful no meio do caos hospitalar, Fernanda tinha chegado a uma conclusão ligeiramente desanimadora. Ou ela era incompetente demais para atingir iluminação básica, ou tinha algum detalhe importante que os gurus do Instagram esqueceram de mencionar nas postagens motivacionais. A resposta viria de um lugar inesperado, não de um aplicativo, não de um livro de autoajuda, mas do lugar mais improvável para revelações espirituais, o banheiro feminino do 3º andar, onde ela ia para chorar quando achava que ninguém estava vendo. O problema com mindfulness, Fernanda descobriu, é que ninguém te prepara para o que acontece quando você fica realmente presente. Principalmente quando o presente envolve pessoas morrendo, famílias em desespero e um sistema de saúde que funciona com a eficiência organizacional de um acidente de trânsito. Depois de 3 meses tentando meditar entre emergências médicas, Fernanda decidiu levar a coisa mais a sério. Comprou livros sobre budismo aplicado ao trabalho. Assistiu palestras no YouTube sobre como encontrar propósito em profissões desgastantes. Até baixou um aplicativo premium que prometia meditações específicas para profissionais da saúde. A ironia é que estudar mindfulness virou mais uma tarefa na lista infinita de coisas que ela precisava fazer. Acordar às 5 da manhã para meditar antes do plantão. Ler sobre compaixão budista durante o intervalo de 15 minutos entre turnos. Praticar respiração consciente no trânsito caótico de São Paulo, que definitivamente não foi projetado para promover serenidade interior. Fernanda começou a tratar autocuidado da mesma maneira que tratava tudo na vida, como mais uma responsabilidade profissional. Fez planilhas com horários de meditação, estabeleceu metas de quantos minutos de mindfulness conseguia encaixar por dia, transformou paz interior em KPI pessoal, porque aparentemente mesmo a iluminação espiritual precisava de métricas para funcionar direito. O resultado foi que ela ficou estressada por não conseguir relaxar adequadamente, ansiosa porque não estava meditando o suficiente, culpada porque continuava perdendo a paciência quando o sistema do hospital travava pela 5ª vez no mesmo dia. Autocuidado tinha virado mais uma forma de se cobrar, não de se cuidar. Durante esse período, Fernanda desenvolveu uma habilidade impressionante de estar fisicamente presente, mas mentalmente ausente. Checava sinais vitais enquanto pensava se tinha feito a meditação matinal direito. Conversava com pacientes enquanto se preocupava se estava sendo suficientemente compassiva,
segundo os padrões budistas. Atendia famílias desesperadas enquanto tentava manter aquela presença consciente que os livros recomendavam. A situação ficou particularmente absurda durante uma noite especialmente difícil na UTI. 3 pacientes em estado crítico, 2 familiares tendo colapsos nervosos no corredor e o ar-condicionado quebrado, fazendo todo mundo suar em temperaturas que desafiavam a dignidade humana. Fernanda tentou aplicar a técnica de observar pensamentos sem julgamento enquanto lidava com o caos. Observou que estava pensando em como queria jogar o computador pela janela. Notou que sentia vontade de gritar com o médico, que sempre chegava 2 horas atrasado. Reconheceu que estava fantasiando sobre mudar de profissão para algo menos estressante, tipo desativar bombas ou treinar leões. O problema é que observar esses pensamentos sem fazer nada a respeito não estava melhorando a situação. Pelo contrário, estava criando uma camada extra de frustração. Agora ela estava estressada com o trabalho. E estressada por estar estressada com o trabalho, porque uma pessoa verdadeiramente iluminada deveria aceitar tudo com serenidade inabalável. Fernanda começou a suspeitar que havia um equívoco fundamental em algum lugar. Os ensinamentos falavam sobre compaixão universal, mas ela estava trabalhando num sistema que tratava funcionários como máquinas descartáveis. Falavam sobre equilíbrio, mas ela estava numa profissão que exigia disponibilidade emocional total 24 horas por dia. A gota d'água veio durante uma conversa com uma colega mais experiente. Enfermeira há 20 anos, Ana havia sobrevivido a 3 reformas administrativas, 2 pandemias e incontáveis plantões que testaram os limites da resistência humana. Fernanda perguntou como ela conseguia manter a sanidade mental trabalhando ali há tanto tempo. Ana riu daquele jeito cansado que só quem trabalha em hospital desenvolve. Querida, eu aprendi uma coisa. Você não pode cuidar bem de ninguém se não cuidar de você primeiro. E cuidar de você não é egoísmo, é pré-requisito profissional. Paciente precisa de enfermeira saudável, não de mártir esgotada. Fernanda ficou pensando naquilo durante dias. Egoísmo versus autocuidado. Dedicação versus autodestruição. Compaixão pelos outros versus compaixão por si mesma. Conceitos que pareciam óbvios em teoria, mas que se embaralhavam completamente na prática hospitalar. Ela começou a perceber um padrão inconveniente nos seus pensamentos. Sentia culpa toda vez que priorizava suas próprias necessidades, como se descansar adequadamente fosse traição aos pacientes, como se estabelecer limites fosse abandono de responsabilidade, como se cuidar da própria saúde mental fosse luxo que a enfermeira dedicada não podia se dar. O mindfulness, percebeu Fernanda, estava sendo usado como mais uma ferramenta de autocobrança, mais uma maneira de se forçar a aceitar condições inaceitáveis, mais uma forma de colocar a responsabilidade pela exaustão nas suas costas, ao invés de questionar um sistema que esgotava profissionais sistematicamente. 3 meses e meio depois de baixar o primeiro aplicativo de meditação, Fernanda estava mais consciente que nunca. Consciente de que estava se matando de trabalhar. Consciente de que o sistema hospitalar não funcionava. Consciente de que estava confundindo martírio com dedicação profissional. Mas consciência sem ação é apenas sofrimento com clareza extra. E Fernanda estava começando a suspeitar que talvez precisasse fazer alguma coisa mais drástica que respirar fundo e aceitar a situação. Talvez autocuidado real envolvesse mudanças que iam muito além de 5 minutos de meditação matinal. A revelação final viria no lugar mais improvável para epifanias budistas, chorando no banheiro do hospital, onde ela descobriria que, às vezes, a sabedoria mais profunda está grudada na parede, deixada por alguém que passou exatamente pela mesma situação. O banheiro feminino do 3º andar do Hospital das Clínicas não era exatamente o local que você esperaria para uma revelação budista. Azulejos brancos descascados, espelho com manchas que desafiavam qualquer produto de limpeza, e aquele cheiro característico de desinfetante, misturado com o desespero humano que todo hospital desenvolve ao longo dos anos.
Mas foi ali que Fernanda teve seu momento de clareza, num dia particularmente brutal, que começou com 2 mortes consecutivas na UTI e terminou com ela questionando todas as escolhas de vida que a trouxeram até aquele ponto. Era o 5º plantão da semana. Fernanda estava há 14 horas no hospital porque a colega do turno seguinte havia faltado sem avisar, deixando todo mundo numa situação que oscilava entre o desespero profissional e a violação dos direitos trabalhistas. Ela havia tentado aplicar mindfulness durante todo o dia, observando conscientemente cada momento de frustração, cada pensamento de desistência, cada impulso de jogar o jaleco no chão e sair caminhando. O resultado foi que ela estava mais consciente que nunca de quão miserável estava se sentindo. Mindfulness, descobriu, não necessariamente torna você mais feliz. Às vezes apenas torna você mais ciente de quão infeliz você realmente está. Após perder um paciente que estava internado há 3 semanas, Fernanda finalmente desabou. Não na frente dos familiares, não na frente dos colegas, mas no lugar sagrado onde enfermeiras vão quando precisam se despedaçar em privado. O banheiro do 3º andar, que tinha a vantagem de ser menos usado e mais isolado do resto do hospital. Ela estava ali, sentada no chão frio dos azulejos, chorando silenciosamente para não chamar atenção, quando seus olhos se fixaram em algo grudado no espelho. Um post-it amarelo, ligeiramente desbotado pelo tempo e pela umidade, com uma frase escrita à mão em letra cuidadosa. Se você não cuidar de si mesmo, não poderá cuidar genuinamente de outros. Thich Nhat Hanh. Embaixo, com letra diferente, alguém havia adicionado: autocuidado não é egoísmo. É responsabilidade profissional. Uma enfermeira que aprendeu isso tarde demais. Fernanda ficou olhando para aquilo por alguns minutos, tentando processar o que estava lendo. Não era a primeira vez que encontrava uma citação sobre autocuidado. Internet estava cheia delas. A diferença é que esta estava ali, naquele banheiro, deixada por alguém que claramente havia passado pela mesma experiência que ela estava vivendo naquele momento. Era óbvio que outra enfermeira havia colado aquilo ali, provavelmente durante um colapso similar ao dela. Provavelmente no mesmo estado de exaustão que fazia questionar se dedicação profissional deveria incluir autodestruição sistemática. A frase do Thich Nhat Hanh atingiu Fernanda de uma maneira completamente diferente de todas as outras citações motivacionais que ela havia lido nos últimos meses. Não era sobre otimização pessoal ou produtividade melhorada. Era sobre uma verdade básica que ela havia perdido de vista. Você não pode dar o que não tem. Fernanda percebeu que havia passado anos confundindo autocuidado com egoísmo. Na enfermagem, existe uma cultura não declarada de que cuidar de si mesmo é luxo que profissionais verdadeiramente dedicados não podem se dar. Como se sofrer fosse prova de competência. Como se exaustão fosse medida de comprometimento. Mas ali, lendo aquelas palavras no espelho manchado de um banheiro hospitalar, ela entendeu algo fundamental. Uma enfermeira esgotada não é uma enfermeira melhor. É apenas uma enfermeira esgotada que vai cometer erros, perder a paciência e eventualmente sair da profissão, deixando todo mundo numa situação pior. A parte sobre cuidar genuinamente foi especialmente reveladora. Fernanda percebeu que nos últimos meses ela não estava realmente cuidando dos pacientes. Estava apenas cumprindo protocolos no piloto automático, dando o mínimo necessário para manter todo mundo vivo, mas sem conseguir oferecer o tipo de atenção humana que fazia diferença real na experiência dos pacientes. Autocuidado, ela compreendeu finalmente, não era about ela. Era sobre todos que dependiam dela estar funcionando adequadamente. Era sobre ter energia emocional suficiente para segurar a mão de um paciente assustado. Era sobre ter paciência para explicar procedimentos para familiares ansiosos. Era sobre ter clareza mental para tomar decisões que poderiam salvar vidas. Fernanda se levantou do chão dos azulejos com uma sensação estranha de alívio. Não porque seus problemas haviam desaparecido,
mas porque finalmente tinha permissão para reconhecer que eles existiam. Permissão para admitir que precisava de ajuda. Permissão para estabelecer limites sem se sentir culpada. Na semana seguinte, ela fez algo revolucionário. Conversou com a supervisora sobre reduzir a carga horária. Começou a dizer não para plantões extras quando já estava exausta. Usou os dias de folga para realmente descansar, ao invés de fazer mais cursos de capacitação profissional. O mindfulness continuou fazendo parte da rotina dela, mas agora com um propósito diferente. Ao invés de usar meditação para aceitar condições inaceitáveis, ela usava para reconhecer quando estava chegando no limite. Ao invés de respirar fundo para aguentar mais pressão, respirava para ter clareza sobre quando era hora de estabelecer limites. 6 meses depois, Fernanda ainda trabalhava na UTI. Ainda lidava com emergências médicas, famílias em desespero e um sistema de saúde que funcionava apesar de si mesmo. A diferença é que agora ela fazia isso como uma profissional saudável, capaz de oferecer genuinamente o melhor de si, ao invés de uma mártir esgotada oferecendo apenas os restos da sua energia. Ela nunca descobriu quem havia deixado aquela citação no banheiro, mas deixou uma própria, escrita num post-it verde, colada logo embaixo da primeira. Cuidar de você não é preparação para cuidar dos outros. É parte do cuidado. Uma enfermeira que aprendeu isso na hora certa. Porque às vezes, a sabedoria mais profunda não vem de livros ou aplicativos. Vem de alguém que passou pela mesma situação que você e teve a generosidade de deixar um mapa para quem viesse depois. Enquanto Fernanda descobria que autocuidado era responsabilidade profissional, não egoísmo, do outro lado da cidade, um executivo estava aprendendo uma lição igualmente reveladora sobre os limites do mindfulness corporativo. Carlos Correria havia transformado meditação em mais uma métrica de performance pessoal, porque aparentemente, mesmo a paz interior, precisava de KPIs para funcionar no mundo empresarial brasileiro. O problema é que tentar encontrar serenidade budista numa multinacional é ligeiramente parecido com tentar cultivar orquídeas numa britadeira. Ele estava prestes a descobrir que, às vezes, o ambiente precisa mudar antes da mente conseguir se acalmar. Carlos Correria sempre acreditou que estresse era sinal de importância profissional. Diretor de operações numa multinacional americana com escritório em São Paulo, ele havia construído sua carreira baseado na premissa de que pessoas importantes têm calendários impossíveis, dormem pouco e vivem num estado constante de urgência semi-controlada. Nascido em 1983, Carlos cresceu durante a era dourada do empreendedorismo brasileiro, quando ter burnout era quase um distintivo de honra. Formou-se em administração, fez MBA, escalou a hierarquia corporativa com a determinação de quem realmente acreditava que sacrificar vida pessoal pela profissional era investimento inteligente no futuro. Aos 41 anos, Carlos tinha conseguido tudo o que planejara. Salário de 6 dígitos, carro importado, apartamento na Zona Sul e aquele tipo de estresse crônico que vem junto com posições de liderança em empresas que funcionam como campos de batalha corporativos disfarçados de escritórios modernos. O problema começou quando Carlos percebeu que não conseguia mais dormir direito. Não por falta de tempo, mas porque sua mente havia desenvolvido uma habilidade impressionante de continuar trabalhando mesmo quando ele estava fisicamente deitado na cama. E-mails não enviados, planilhas incompletas, reuniões mal resolvidas circulavam pela sua cabeça numa reprodução infinita de ansiedade produtiva. Inicialmente, ele tentou resolver isso da maneira que resolvia tudo, com mais eficiência. Aplicativos para otimizar sono, técnicas de produtividade para esvaziar a mente, métodos para desligar o cérebro no horário comercial. Tudo tratado como mais um projeto corporativo, que precisava ser implementado com sucesso. Foi durante uma dessas pesquisas sobre otimização pessoal que Carlos descobriu o mindfulness, não através de livros espirituais ou retiros de meditação, mas através de artigos da Harvard Business Review sobre como executivos de sucesso
usavam meditação para melhorar performance profissional. A promessa era irresistível. 5 a 10 minutos diários de prática poderiam aumentar foco, reduzir estresse e melhorar tomada de decisões. Era produtividade pessoal disfarçada de espiritualidade. Exatamente o tipo de solução que cabia perfeitamente na mentalidade de alguém que transformava tudo em oportunidade de otimização. Carlos baixou 3 aplicativos diferentes de meditação, leu 2 livros sobre mindfulness para executivos e até se inscreveu num curso online sobre liderança consciente para resultados extraordinários. Porque, aparentemente, até iluminação espiritual precisava prometer ROI para ser levada a sério no mundo corporativo. A primeira tentativa foi reveladora. Carlos programou o despertador para 5h30 da manhã, 15 minutos antes do horário normal, para encaixar meditação antes do banho. A ideia era começar o dia com mente clara e centrada, estabelecendo uma base sólida de serenidade que duraria até a noite. 3 minutos de respiração consciente depois, o cérebro dele já estava planejando a apresentação para a diretoria, calculando números da planilha trimestral e se preocupando se o relatório de vendas do time estava realmente completo. Mindfulness tinha durado exatamente o tempo necessário para ele lembrar que tinha 17 coisas urgentes para resolver antes das 9 da manhã. Mas Carlos não era do tipo que desistia facilmente. Tentou meditar no trânsito, usando aplicativos específicos para meditação dirigindo. O problema é que meditação no trânsito de São Paulo requer um nível de desapego à realidade que provavelmente deveria preocupar outros motoristas. Difícil manter serenidade budista quando alguém corta sua frente na Marginal Pinheiros. Ele tentou micromeditações entre reuniões, 2 minutos de respiração consciente antes de entrar na sala de conferências, presença plena enquanto checava e-mails, aceitação total da realidade enquanto ouvia colegas apresentarem projetos que claramente não tinham sido pensados adequadamente. O resultado foi interessante. Carlos conseguia manter foco meditativo por aproximadamente 30 segundos, até alguém fazer uma pergunta que exigia resposta imediata ou surgir uma emergência que precisava ser resolvida antes do almoço. Aí, toda a serenidade zen evaporava more rápido que café expresso numa manhã de segunda-feira. O pior é que Carlos começou a tratar mindfulness como mais uma tarefa profissional. Fez planilhas com horários de meditação. Estabeleceu metas de quantos minutos conseguia meditar por semana. Criou KPIs para medir progresso espiritual, porque aparentemente, mesmo transcendência precisava de métricas para ser considerada eficiente. Ele tentou implementar mindfulness corporativo na empresa. Sugeriu sessões de meditação em grupo antes das reuniões importantes. Propôs salas de silêncio para funcionários praticarem presença consciente. Chegou ao ponto de enviar artigos sobre os benefícios empresariais da meditação para toda a equipe, tratando iluminação como estratégia de recursos humanos. A resposta dos colegas foi educativa. Sorrisos educados durante as apresentações sobre o well-being corporativo. Comentários sobre como era interessante ter um chefe preocupado com espiritualidade. E aquele tipo de cooperação entusiástica que funcionários demonstram quando o diretor tem uma ideia nova, que claramente não vai durar muito tempo. 3 meses tentando ser um executivo mindful, Carlos tinha chegado a uma conclusão ligeiramente frustrante. Ou ele era incompetente demais para meditar adequadamente, ou havia algum problema fundamental em tentar encontrar paz interior numa empresa que funcionava baseada em pressão constante, deadlines impossíveis e uma cultura organizacional que recompensava a ansiedade produtiva. A resposta viria durante uma apresentação especialmente desastrosa para a diretoria, quando ele descobriria que, às vezes, as revelações mais profundas vêm da boca de pessoas que nem sabem que estão sendo filosóficas. E que talvez o problema não fosse sua técnica de meditação, mas o fato de estar tentando meditar água que já estava agitada há muito tempo. O problema com tentar ser zen numa multinacional, Carlos descobriu,
é que Zen e capitalismo corporativo têm filosofias ligeiramente incompatíveis sobre como a vida deveria funcionar. Zen sugere aceitação tranquila do momento presente. Corporações sugerem pânico controlado sobre o futuro trimestre. Depois de 3 meses tentando meditar entre reuniões, Carlos decidiu levar a coisa mais a sério. Inscreveu-se num workshop de fim de semana sobre Mindfulness para líderes de alta performance. Comprou livros sobre como Steve Jobs usava meditação para inovar. Até contratou um coach executivo especializado em consciência empresarial, porque aparentemente, até despertar espiritual, precisava de consultoria profissional. A ironia é que estudar Mindfulness virou mais um projeto corporativo na agenda já sobrecarregada de Carlos. Reuniões com o coach às 7 da manhã. Leitura obrigatória sobre budismo aplicado aos negócios durante o almoço. Exercícios de presença consciente, programados no calendário como se fossem conference calls com a iluminação. Carlos começou a aplicar metodologia empresarial à sua jornada espiritual. Definiu objetivos SMART para desenvolvimento de consciência. Criou cronogramas para atingir diferentes níveis de serenidade. Estabeleceu indicadores para medir progresso meditativo, porque aparentemente mesmo Nirvana precisava de dashboard para ser considerado eficiente. O resultado foi que ele ficou estressado por não conseguir relaxar adequadamente. Ansioso porque não estava meditando com a eficiência esperada. Frustrado porque mindfulness não estava gerando os resultados prometidos nos artigos da Harvard Business Review. Paz interior tinha virado mais uma métrica de performance pessoal que ele estava falhando em atingir. Durante esse período, Carlos desenvolveu uma habilidade impressionante de estar fisicamente presente nas reuniões, mas mentalmente focado em respiração consciente. Ouvia apresentações enquanto contava inspirações e expirações. Participava de conference calls, praticando observação não julgamental dos próprios pensamentos. Analisava planilhas enquanto tentava manter aquela presença zen que os livros recomendavam. A situação ficou particularmente absurda durante uma semana especialmente intensa na empresa. 3 deadlines simultâneos, 2 clientes reclamando de atrasos, e o sistema de gestão travando a cada 15 minutos, como se tivesse desenvolvido alergia à produtividade. Carlos tentou aplicar a técnica de observar o estresse sem se identificar com ele. Enquanto lidava com o caos, observou que queria demitir pelo menos metade da equipe. Notou que sentia vontade de jogar o computador pela janela. Reconheceu que estava fantasiando sobre mudar de carreira para algo menos estressante, tipo desativar bombas ou negociar com terroristas. O problema é que observar esses pensamentos sem agir a respeito não estava melhorando a situação empresarial. Pelo contrário, estava criando uma camada extra de frustração. Agora ele estava estressado com o trabalho, e estressado por estar estressado com o trabalho, porque um líder verdadeiramente consciente deveria manter equilíbrio emocional mesmo durante crises corporativas. Carlos começou a suspeitar que havia um equívoco fundamental em algum lugar. Os ensinamentos falavam sobre fluxo natural da vida, mas ele estava numa empresa que funcionava contra qualquer ritmo natural humano. Falavam sobre compaixão universal, mas ele trabalhava num ambiente que recompensava competição destrutiva entre colegas. A gota d'água veio durante uma conversa com um colega mais experiente. Diretor há 15 anos, Roberto havia sobrevivido a 4 reestruturações, 3 mudanças de céu e incontáveis projetos que prometiam revolucionar a empresa, mas acabavam sendo abandonados 6 meses depois. Carlos perguntou como ele conseguia manter a sanidade mental trabalhando ali há tanto tempo. Roberto riu daquele jeito cansado que só quem trabalha em multinacional desenvolve. Carlos, eu aprendi uma coisa. Você não pode meditar numa casa em chamas. Primeiro você apaga o fogo, depois busca a paz interior. E às vezes, apagar o fogo significa admitir que a casa não foi construída para ser habitável. Carlos ficou pensando naquilo durante dias. Meditação versus mudança, aceitação versus ação.
Adaptar-se ao ambiente versus questionar se o ambiente era adequado para seres humanos funcionarem adequadamente. Ele começou a perceber um padrão inconveniente nos ensinamentos que estava seguindo. Todo o foco estava em como ele podia se adaptar melhor às condições estressantes, nunca em questionar se as condições eram razoáveis, como se o problema fosse sua incapacidade de aceitar pressão excessiva, não o fato de que pressão excessiva era prejudicial por definição. O mindfulness corporativo, percebeu Carlos, estava sendo usado como ferramenta de conformidade disfarçada, de autodesenvolvimento. Uma maneira de fazer funcionários aceitarem condições de trabalho insustentáveis sem questionar o sistema que criava essas condições. Meditação como anestésico para ambiente tóxico, não como caminho para a vida equilibrada. 4. Meses depois de baixar o primeiro aplicativo de meditação empresarial, Carlos estava mais consciente que nunca. Consciente de que estava numa empresa que funcionava de maneira insana. Consciente de que estava sacrificando saúde física e mental por um cargo que poderia ser eliminado na próxima reestruturação. Consciente de que estava confundindo sucesso profissional com autodestruição sistemática. Mas consciência sem coragem para a mudança é apenas sofrimento com clareza extra. E Carlos estava começando a suspeitar que talvez precisasse tomar decisões mais drásticas que respirar fundo e aceitar a situação. Talvez mindfulness real envolvesse ter clareza suficiente para reconhecer quando um ambiente era incompatível com o bem-estar humano básico. A revelação final viria durante uma apresentação para a diretoria que sairia completamente errada, quando ele descobriria que, às vezes, a sabedoria mais profunda vem de comentários casuais feitos por pessoas que nem percebem que estão sendo filosóficas, e que talvez o problema não fosse sua técnica de meditação, mas estar tentando encontrar serenidade num lugar projetado para gerar ansiedade constante. A sala de reuniões da diretoria tinha aquela atmosfera característica de lugares onde carreiras são feitas ou destruídas numa apresentação de 15 minutos, paredes de vidro, mesa de mogno que custava mais que um carro popular e aquele tipo de silêncio tenso que antecede julgamentos corporativos. Carlos estava ali para apresentar os resultados trimestrais da sua divisão, números que havia revisado obsessivamente durante 2 semanas para garantir que cada gráfico contasse a história certa. Era o tipo de momento que definiria os próximos meses da sua carreira, possivelmente os próximos anos. 3 dias antes da apresentação, ele havia intensificado a prática de mindfulness. Meditações extras pela manhã para manter a mente clara. Exercícios de respiração, consciente durante os ensaios. Técnicas de presença plena para lidar com a ansiedade que crescia proporcionalmente à proximidade da data fatídica. A teoria era simples: mente calma, apresentação perfeita, promoção garantida. Mindfulness como estratégia de carreira, Zen corporativo aplicado para resultados práticos. A realidade foi ligeiramente diferente. Carlos começou a apresentação aplicando todas as técnicas que havia aprendido. Respiração controlada para manter a voz firme. Presença consciente para se conectar com a audiência. Observação não julgamental dos próprios pensamentos para evitar ansiedade excessiva. Funcionou por aproximadamente 3 minutos, até o CEO fazer a primeira pergunta sobre uma discrepância nos números que Carlos não havia notado durante as revisões obsessivas. Uma diferença pequena, tecnicamente irrelevante, mas que criava uma inconsistência na narrativa que ele estava tentando construir. A partir dali, tudo desmoronou com a precisão cirúrgica de um acidente de carro em câmera lenta. Carlos tentou manter a serenidade zen enquanto improvisava respostas para perguntas que expunham falhas na análise. Aplicou respiração consciente enquanto percebia que estava perdendo credibilidade a cada explicação confusa. Praticou a aceitação do momento presente enquanto sua carreira derretia em tempo real. O pior não foram os números errados ou as perguntas difíceis. O pior foi perceber, com aquela clareza mindful que havia cultivado durante meses, exatamente o que estava acontecendo.
estava consciente de cada momento de humilhação, presente para cada olhar de desaprovação. Completamente aware de como estava fracassando espetacularmente na frente das pessoas que controlavam seu futuro profissional. Mindfulness, descobriu Carlos naquele momento, não necessariamente torna experiências ruins mais toleráveis. Às vezes, apenas torna você mais consciente de quão ruins elas realmente são. A apresentação terminou com aquele tipo de silêncio educado que significa "Obrigado por vir, conversaremos depois". Carlos saiu da sala sabendo que havia acabado de se tornar um candidato prioritário para a próxima rodada de otimização de recursos humanos. Foi quando estava guardando o laptop, ainda tentando processar o desastre que acabara de protagonizar, que o CEO fez um comentário casual que mudaria completamente a perspectiva de Carlos sobre mindfulness corporativo. "Sabe, Carlos", disse ele, ajustando a gravata à cara enquanto se preparava para sair, "eu aprendi uma coisa ao longo dos anos. A mente é como água. Quando agitada, dificulta ver as coisas claramente. Quando calma, tudo fica óbvio. Talvez você precise encontrar águas mais calmas antes de tentar enxergar os números direito." O CEO saiu da sala sem perceber que havia acabado de citar Buda numa multinacional americana, provavelmente pensando que estava dando um conselho gerencial sobre gestão de estresse, não sabedoria budista milenar sobre a natureza da consciência. Mas Carlos reconheceu a citação imediatamente. Havia lido aquela frase dezenas de vezes nos livros de mindfulness empresarial. A diferença é que agora, pela primeira vez, ele realmente entendeu o que significava. O problema não era sua técnica de meditação. O problema é que ele estava tentando acalmar a mente numa empresa que funcionava criando agitação constante. Estava buscando clareza mental num ambiente projetado para gerar confusão, pressão e ansiedade produtiva. Carlos percebeu que havia passado meses tentando meditar água que estava sendo agitada sistematicamente pelo próprio ambiente de trabalho. Era como tentar fazer yoga durante um terremoto e se culpar por não conseguir manter o equilíbrio. Águas calmas, entendeu finalmente, não era metáfora para estado mental. Era metáfora para ambiente adequado. Você não pode encontrar serenidade interior num lugar que recompensa a neurose. Não pode cultivar paz mental numa cultura organizacional baseada em guerra constante entre departamentos. A citação do CEO havia revelado algo que todos os livros de mindfulness corporativo evitavam mencionar. Às vezes, o problema não é sua incapacidade de aceitar condições estressantes. O problema são as condições estressantes. Nas semanas seguintes, Carlos começou a aplicar mindfulness de uma maneira completamente diferente. Ao invés de usar meditação para aceitar ambiente tóxico, usava para reconhecer toxicidade com clareza. Ao invés de respirar fundo para aguentar mais pressão, respirava para ter lucidez sobre quando a pressão era insustentável. A consciência plena, descobriu, não era ferramenta para conformidade, era ferramenta para discernimento, para distinguir entre desafios saudáveis que promovem crescimento e estresse destrutivo que apenas desgasta sem propósito. 2 meses. Depois da apresentação desastrosa, Carlos pediu demissão. Não de maneira dramática ou ressentida, mas com a claridade de quem finalmente entendeu que certos ambientes são incompatíveis com o bem-estar humano básico. Alguns lugares não foram projetados para pessoas floresceram. Foram projetados para pessoas sobreviverem até serem substituídas. Ele abriu uma consultoria própria, trabalhando com empresas que queriam implementar culturas organizacionais mais saudáveis. Aplicou mindfulness real. Consciência de que produtividade sustentável vem de ambientes que respeitam limites humanos, não de técnicas para tolerar ambientes que os violam. Carlos ainda meditava diariamente. A diferença é que agora fazia isso em águas realmente calmas, num ambiente que ele havia escolhido conscientemente. Descobriu que mindfulness funcionava perfeitamente quando você não precisava usá-lo para sobreviver a condições impossíveis. Alguns meses depois, recebeu uma ligação do antigo CEO oferecendo um cargo de volta. Carlos agradeceu educadamente e recusou, não por ressentimento,
mas porque havia aprendido a diferença entre adaptar-se a desafios saudáveis e aceitar toxicidade sistemática. A mente é como água, ele disse ao CEO antes de desligar. E eu finalmente encontrei um lugar onde a água pode ficar calma. Enquanto Carlos descobria que águas calmas são pré-requisito para mente clara, numa escola pública de São Paulo, uma professora estava aprendendo que compaixão verdadeira às vezes precisa estabelecer limites que doem. Ana Paciência havia transformado amor incondicional em tolerância infinita, confundindo bondade budista com ausência total de consequências. O resultado foi uma sala de aula que funcionava mais como terapia em grupo para comportamentos destrutivos do que como ambiente educacional. Ela estava prestes a descobrir que paciência real não é ausência de limites. É força para estabelecê-los com amor. Professora Ana Paciência sempre acreditou que educação era questão de transformar vidas através do amor incondicional. Formada em pedagogia em 2003, ela havia começado a carreira com aquela convicção idealista de que todo aluno tinha potencial ilimitado. Bastava encontrar a abordagem certa para despertar o interesse genuíno pelo conhecimento. Nascida em 1979, Ana cresceu numa família de educadores que tratavam o ensino como missão sagrada. Pai diretor de escola estadual, mãe alfabetizadora, tios e primos espalhados pelo sistema público de educação paulistano. Ela havia absorvido desde criança a ideia de que professor verdadeiro não desiste de nenhum aluno, não importa quão desafiador seja o comportamento. Aos 45 anos, depois de 21 anos trabalhando na rede pública, Ana ainda mantinha essa convicção. O problema é que a realidade educacional brasileira havia mudado ligeiramente desde que ela começou a dar aulas. Os desafios que enfrentava na escola estadual professor Antônio Silva iam muito além de alunos desinteressados ou indisciplinados. Ana trabalhava com uma turma de 8º ano que funcionava mais parecido com um experimento sociológico sobre os limites da paciência humana. 32 adolescentes entre 13 e 16 anos, cada um carregando uma combinação particular de problemas familiares, questões sociais e aquela energia destrutiva característica de quem descobriu que desrespeitar autoridade é mais divertido que aprender matemática. A situação havia se deteriorado gradualmente ao longo do semestre. Começou com conversas paralelas e brincadeiras inoportunas. Evoluiu para desafio direto à autoridade e recusa em participar das atividades. Chegou ao ponto onde Ana passava mais tempo tentando manter ordem básica que efetivamente ensinando qualquer coisa. Foi durante uma dessas crises disciplinares que Ana descobriu o budismo aplicado à educação. Não através de algum curso de pedagogia avançada, mas através de um vídeo na internet sobre como professores tibetanos lidavam com alunos difíceis usando compaixão universal e paciência infinita. A promessa era sedutora. Amor incondicional transforma comportamentos. Aceitação total dissolve resistência. Paciência ilimitada desperta a natureza budista interior que todos os seres humanos possuem, incluindo adolescentes que pareciam ter sido criados especificamente para testar os limites da sanidade de educadores. Ana mergulhou nos ensinamentos budistas sobre educação compassiva, leu livros sobre como aplicar consciência plena na sala de aula, estudou técnicas de comunicação não violenta para lidar com comportamentos desafiadores. Aprendeu sobre amor incondicional como ferramenta pedagógica revolucionária. A teoria era linda. Todo ser humano tem natureza budista interior. Comportamentos destrutivos são apenas chamados de socorro disfarçados. Adolescentes problemáticos precisam de mais amor, não mais limites. Paciência infinita eventualmente dissolve qualquer resistência e desperta cooperação genuína. Ana começou a aplicar essas técnicas com dedicação total. Respondia a insultos com sorrisos compreensivos, reagia a provocações com abraços virtuais, transformou consequências disciplinares em conversas sobre sentimentos e necessidades não atendidas. Quando Marcos, o líder não oficial da turma, chamou ela de velha inútil na frente de toda a classe,
Ana respirou fundo e respondeu: Percebo que você está passando por um momento difícil, Marcos. Estou aqui para apoiar você no que precisar. Quando Jéssica jogou papel no ventilador durante a explicação sobre frações, Ana sorriu pacientemente e disse: Jéssica, vejo que você está tentando expressar alguma necessidade. Que tal conversarmos sobre o que está sentindo? Quando Rafael começou a tocar música no celular durante o teste bimestral, Ana se aproximou com compaixão infinita e perguntou: Rafael, você gostaria de compartilhar o que está motivando essa escolha? Estou aqui para entender, não para julgar. O resultado foi educativo de uma maneira que Ana não havia antecipado. A turma interpretou compaixão universal como permissão para escalada comportamental. Amor incondicional foi traduzido como ausência total de consequências. Paciência infinita virou convite para testar exatamente onde ficavam os limites da tolerância professoral. Em questão de semanas, a sala de aula havia se transformado numa espécie de laboratório social sobre o que acontece quando remove-se completamente todas as estruturas de contenção comportamental. Os alunos faziam experimentos criativos para descobrir se existia algum comportamento capaz de provocar reação diferente de compreensão budista universal. Ana mantinha a serenidade exterior, enquanto internamente começava a questionar se estava aplicando os ensinamentos corretamente. Os livros prometiam que amor incondicional eventualmente transformaria a dinâmica da turma. Os vídeos garantiam que paciência infinita despertaria cooperação natural. Os artigos sobre educação compassiva sugeriam que ela apenas precisava ser mais amorosa, mais compreensiva, mais disposta a ver comportamentos destrutivos como chamados de socorro. O problema é que chamados de socorro que não recebem limites claros tendem a se intensificar até alguém finalmente estabelecer fronteiras. E Ana estava determinada a nunca estabelecer fronteiras, porque isso seria contrário aos princípios de amor incondicional que havia abraçado como filosofia educacional. 3 meses aplicando budismo na sala de aula, Ana tinha conseguido algo notável. Uma turma de adolescentes completamente convencidos de que poderiam fazer qualquer coisa sem consequências, desde que usassem a linguagem certa para justificar comportamentos destrutivos. Eles haviam aprendido que basta dizer: estou passando por um momento difícil, para transformar qualquer desrespeito em oportunidade de receber mais atenção positiva. Que chamar comportamentos destrutivos de expressão de sentimentos criava imunidade contra qualquer forma de consequência educativa. Ana ainda acreditava nos ensinamentos budistas, mas começava a suspeitar que talvez estivesse interpretando algo errado. Ou que talvez houvesse uma diferença entre amor incondicional e tolerância ilimitada, que ninguém havia explicado adequadamente nos livros sobre educação compassiva. A resposta viria de uma fonte inesperada. A psicóloga da escola, durante uma conversa franca sobre os limites da paciência humana e a diferença entre compaixão verdadeira e negligência disfarçada de amor. O problema com amor incondicional na sala de aula, Ana descobriu, é que adolescentes têm uma habilidade impressionante de transformar a ausência de limites em convite para caos criativo. E caos criativo numa turma de 8º ano pode atingir níveis que desafiam tanto a pedagogia quanto as leis da física. Depois de 3 meses aplicando compaixão budista universal, Ana decidiu intensificar a abordagem. Inscreveu-se num curso pela internet sobre Educação Transformadora através do Amor Incondicional. Comprou livros sobre como grandes mestres espirituais lidavam com discípulos difíceis. Até consultou um terapeuta especializado em comunicação não violenta para aprimorar suas técnicas de resposta compassiva. A teoria continuava sendo sedutora. Todo comportamento destrutivo era sintoma de necessidade não atendida. Todo desrespeito era pedido de socorro disfarçado. Todo adolescente problemático precisava apenas de mais compreensão, mais paciência, mais amor incondicional para revelar sua natureza budista interior. Ana transformou a aplicação desses princípios numa missão quase religiosa.
cada insulto virava oportunidade de demonstrar compreensão infinita. Cada provocação se tornava momento para praticar paciência ilimitada. Cada ato de indisciplina era tratado como convite para conversa sobre sentimentos e necessidades subjacentes. O resultado foi que a turma desenvolveu uma sofisticação impressionante em manipular linguagem emocional para evitar qualquer tipo de consequência. Aprenderam que frases tipo "estou me sentindo incompreendido" criavam imunidade disciplinar. Que dizer, isso mexe com meus traumas. Transformava qualquer comportamento destrutivo em oportunidade para receber atenção especial. A situação se tornou particularmente absurda durante uma aula sobre história do Brasil. Ana estava tentando explicar a independência quando Marcos decidiu que seria divertido fazer imitações da voz dela enquanto ela falava. Quando ela se aproximou com compaixão infinita para conversar sobre o comportamento, ele respondeu: "Professora, eu só estou expressando minha criatividade de forma alternativa. Você deveria me apoiar." Ana respirou fundo, aplicou todas as técnicas de comunicação não violenta que havia estudado e perguntou: "Marcos, que necessidade você está tentando atender através dessa expressão criativa?" "Estou aqui para entender e apoiar." Foi quando Jéssica decidiu entrar na brincadeira. "Professora, você está sendo muito preconceituosa com o Marcos. Vi na internet que professores verdadeiramente evoluídos celebram todas as formas de expressão estudantil." O resto da turma percebeu rapidamente que haviam encontrado uma fórmula mágica. Qualquer comportamento podia ser justificado como expressão alternativa ou necessidade não atendida. Qualquer tentativa de estabelecer limites podia ser reinterpretada como falta de compreensão ou abordagem não compassiva. Ana se encontrou numa situação onde havia perdido completamente a autoridade educacional, mas não podia recuperá-la, sem contradizer todos os princípios budistas que havia abraçado. Estava presa numa dinâmica onde qualquer forma de limite seria interpretada como falha espiritual da parte dela. Durante esse período, Ana desenvolveu uma habilidade peculiar de manter serenidade exterior, enquanto internamente questionava cada escolha que a trouxera até aquela situação. Sorria compassivamente enquanto estudantes literalmente caminhavam sobre as carteiras durante as aulas. Respondia com compreensão infinita quando alunos abertamente se recusavam a participar de qualquer atividade educacional. A gota d'água veio durante um dia especialmente desafiador, quando a turma decidiu testar exatamente onde ficavam os limites da tolerância budista professoral. Rafael trouxe uma caixa de som do celular e começou a tocar música durante o teste de matemática. Quando Ana se aproximou para a conversa compassiva, ele disse: "Professora, música me ajuda a concentrar. Você está sendo discriminatória contra meu jeito único de aprender." Jéssica decidiu entrar usando lógica similar. "É mesmo, professora. Vi na internet que escolas modernas respeitam diferentes formas de aprendizagem. Você está sendo muito antiquada." Outros estudantes rapidamente se juntaram à rebelião, cada um alegando que suas respectivas formas de perturbação eram, na verdade, estratégias de aprendizagem alternativas, que Ana deveria celebrar ao invés de reprimir. Foi quando Ana percebeu que havia criado um monstro. Não através de crueldade ou abordagens autoritárias, mas através de amor incondicional mal aplicado. Havia confundido compaixão com ausência de fronteiras. Havia interpretado compreensão como tolerância para comportamentos que prejudicavam todo mundo na sala. Os estudantes não estavam aprendendo nada sobre história, matemática ou qualquer outra matéria, mas estavam se tornando especialistas em manipular linguagem emocional para evitar consequências. Estavam desenvolvendo habilidades em usar jargão terapêutico para justificar comportamentos que em qualquer outro contexto seriam visivelmente inadequados. Ana começou a suspeitar que havia um equívoco fundamental em sua interpretação dos ensinamentos budistas sobre educação. Os livros falavam sobre compaixão, mas talvez compaixão real incluísse estabelecer limites saudáveis. Falavam sobre amor incondicional,
Mas talvez amor incondicional, às vezes, significasse dizer não para comportamentos que eram destrutivos para todos os envolvidos. O ponto de ruptura veio durante uma reunião de pais, quando Sra. Silva, mãe do Marcos, perguntou diretamente: Professora Ana, meu filho me disse que na sua aula ele pode fazer qualquer coisa que quiser porque você pratica amor incondicional. Isso é verdade? Porque em casa nós temos regras, e ele está argumentando que regras são falta de amor e controle. Ana percebeu naquele momento que havia inadvertidamente ensinado estudantes que amor significava ausência de expectativas ou consequências, que compaixão significava tolerar comportamentos que eram prejudiciais para o próprio desenvolvimento deles e para o bem-estar de todos ao redor. Ela estava cara a cara com uma verdade desconfortável. Havia confundido permitir comportamento destrutivo com amar incondicionalmente. Havia trocado permissividade por aceitação. Havia interpretado o budismo de uma maneira que realmente prejudicava os próprios estudantes que estava tentando ajudar. A resposta viria através de uma conversa franca com a psicóloga da escola, que havia estado observando a situação deteriorante na sala de Ana com preocupação crescente. Às vezes, ela descobriria compaixão real requeria fazer escolhas difíceis que temporariamente incomodavam pessoas que você realmente se importava. A sala dos professores da Escola Estadual Professor Antônio Silva não era exatamente o lugar que você esperaria para uma revelação sobre os limites da compaixão budista. Paredes amareladas pelo tempo, cafeteira que funcionava por milagre e aquele aroma característico de cansaço institucional misturado com esperança teimosa que toda escola pública desenvolve ao longo dos anos. Mas foi ali que Ana teve seu momento de clareza, numa tarde especialmente brutal, que começou com 3 alunos se recusando a fazer qualquer atividade, porque aprender é opressão do sistema, e terminou com ela questionando se amor incondicional incluía assistir passivamente à própria autodestruição educacional. Era a 6ª semana consecutiva lidando com escalada comportamental na turma. Ana havia tentado aplicar compaixão budista durante todo o período, observando conscientemente cada momento de frustração, cada pensamento de desistência, cada impulso de finalmente estabelecer limites claros que funcionassem de verdade. O resultado foi que ela estava mais consciente que nunca de quão perdida estava se sentindo. Mindfulness educacional descobriu não necessariamente torna você uma professora melhor. Às vezes, apenas torna você mais ciente de quão inadequada sua abordagem realmente está. Depois de uma manhã particularmente caótica, onde a turma havia coletivamente decidido que educação formal era violência simbólica contra a expressão estudantil autêntica, Ana finalmente desabou. Não na frente dos alunos, não na frente dos colegas, mas no lugar sagrado onde professores vão quando precisam se despedaçar em privado. A sala dos professores durante o intervalo, quando todo mundo está ocupado demais, sobrevivendo para prestar atenção no sofrimento alheio. Ela estava ali, sentada numa cadeira plástica que já havia visto dias melhores, chorando silenciosamente para não chamar atenção, quando a psicóloga da escola, doutora Carmen, se aproximou com aquela combinação de gentileza profissional e preocupação genuína que caracteriza pessoas que trabalham limpando estragos emocionais em ambiente educacional. Ana, disse Carmen sentando na cadeira ao lado, posso perguntar o que está acontecendo? Porque eu ando observando sua turma e, sinceramente, estou preocupada. Não só com os alunos, mas com você também. Ana tentou explicar através das lágrimas como estava aplicando ensinamentos budistas sobre amor incondicional, como acreditava que paciência infinita eventualmente transformaria comportamentos destrutivos, como estava determinada a nunca desistir de nenhum aluno, não importa quão desafiador fosse o comportamento. Carmen ouviu com atenção, ocasionalmente fazendo perguntas para esclarecer detalhes da abordagem que Ana estava usando. Quando Ana terminou de explicar sua filosofia educacional, baseada em compaixão universal, Carmen ficou em silêncio por alguns momentos, aparentemente escolhendo palavras com cuidado. Ana, disse, finalmente,
Você conhece aquela frase sobre paciência ser força dos fracos e impaciência ser fraqueza dos fortes? Ana balançou a cabeça negativamente. Carmen continuou. É do Dalai Lama. Paciência é a força dos fracos e impaciência é a fraqueza dos fortes. Eu ando pensando nisso depois de observar sua sala de aula. Ana ficou confusa. Carmen explicou. Você acha que está sendo forte, mantendo paciência infinita com comportamentos destrutivos. Mas talvez você esteja sendo fraca, porque pessoa verdadeiramente forte estabelece limites quando necessário, mesmo quando é difícil. As palavras atingiram Ana de uma maneira completamente diferente de todas as outras citações budistas que ela havia lido nos últimos meses. Não era sobre otimização educacional ou técnicas de sala de aula. Era sobre uma verdade básica que ela havia perdido de vista. Às vezes, amor verdadeiro requer coragem para fazer escolhas que temporariamente incomodam pessoas que você se importa. Carmen continuou. Ana, você está confundindo paciência com permissividade. Compaixão verdadeira, às vezes, significa estabelecer consequências claras, porque consequências ensinam. Amor incondicional não significa aceitar qualquer comportamento. Significa se importar o suficiente para ajudar pessoas a crescerem, mesmo quando o crescimento requer limites. Ana percebeu que havia passado meses interpretando força como capacidade de tolerar tudo sem reagir. Mas ali, ouvindo Carmen explicar a diferença entre paciência verdadeira e fraqueza disfarçada de virtude, ela entendeu algo fundamental. Pessoa forte estabelece limites justamente porque se importa com o bem-estar de todos os envolvidos. A parte sobre paciência dos fracos foi especialmente reveladora. Ana percebeu que nos últimos meses ela não estava sendo corajosa mantendo tolerância infinita. Estava sendo covarde, evitando o desconforto de estabelecer limites que poderiam temporariamente chatear os alunos, mas que eram necessários para a educação real acontecer. Paciência verdadeira, ela compreendeu finalmente, não era sobre aceitar qualquer comportamento indefinidamente. Era sobre ter persistência para ensinar limites saudáveis repetidamente até que fossem internalizados. Era sobre aguentar o desconforto inicial de estabelecer consequências porque você se importa com o desenvolvimento a longo prazo das pessoas. Carmen concluiu. Ana, seus alunos não precisam de mais tolerância. Precisam de estrutura clara fornecida com amor. Precisam saber que você se importa o suficiente com eles para estabelecer limites que os ajudem a crescer. Isso é compaixão real. Ana se levantou da cadeira plástica com uma sensação estranha de alívio. Não porque seus problemas haviam desaparecido, mas porque finalmente tinha permissão para reconhecer que estabelecer limites não era traição aos princípios budistas. Era a aplicação adequada deles. Na semana seguinte, ela fez algo revolucionário. Estabeleceu consequências claras para comportamentos destrutivos. Explicou que amor incondicional significava se importar o suficiente para ajudar cada aluno a desenvolver habilidades sociais saudáveis. Disse que paciência verdadeira incluía persistência em ensinar limites apropriados. O budismo continuou fazendo parte da abordagem dela, mas agora com um propósito diferente. Ao invés de usar compaixão para tolerar comportamentos prejudiciais, ela usava para estabelecer limites com amor. Ao invés de praticar aceitação total de tudo, praticava discernimento sobre quando aceitar e quando intervir. 6 meses depois, Ana ainda trabalhava com turmas desafiadoras. Ainda lidava com adolescentes testando limites, problemas familiares complexos e um sistema educacional que funcionava apesar de si mesmo. A diferença é que agora ela fazia isso como uma educadora que equilibrava amor com estrutura, compreensão, com consequências apropriadas. Ela nunca descobriu se Carmen havia deixado aquela citação do Dalai Lama especificamente para ela ou se foi coincidência. Mas deixou uma própria, escrita num papel colado no mural da sala dos professores. Amor incondicional estabelece limites incondicionais.
uma professora que aprendeu isso quase tarde demais, porque às vezes a sabedoria mais profunda não vem de livros sobre educação ou retiros de meditação. Vem de alguém que observou sua situação com clareza e teve coragem de falar uma verdade que você precisava ouvir, mesmo quando não era o que você queria escutar. Enquanto Ana descobria que paciência real estabelece limites com amor, numa casa no interior de São Paulo, um designer freelancer estava aprendendo que desapego espiritual mal aplicado pode ser apenas irresponsabilidade disfarçada de filosofia. Bruno Zen havia transformado o não apego budista em desculpa para desleixo profissional. Porque, aparentemente até sabedoria milenar pode ser distorcida para justificar procrastinação criativa e falta de compromisso com prazos. Ele estava prestes a descobrir que desapego verdadeiro trabalha com excelência, não com descaso. Bruno Zen sempre acreditou que trabalho deveria ser expressão da alma, não escravidão moderna disfarçada de carreira. Designer gráfico freelancer desde 2018, ele havia construído sua vida profissional baseado na premissa de que criatividade autêntica não pode ser forçada por prazos artificiais ou expectativas capitalistas sobre produtividade. Nascido em 1991, Bruno cresceu durante a era dourada dos gurus de autoajuda e filosofias orientais popularizadas pela internet. Formou-se em design gráfico com a convicção de que a arte verdadeira emerge da liberdade total, sem pressões externas ou compromissos que limitassem o fluxo criativo natural. Aos 33 anos, Bruno tinha conseguido algo que muitos freelancers invejavam: clientes regulares, projetos interessantes e a liberdade de trabalhar de casa sem chefe controlando horários. O problema é que também havia desenvolvido uma interpretação particularmente conveniente do budismo que transformava qualquer forma de disciplina profissional em apego neurótico ao materialismo. A filosofia de trabalho de Bruno era simples: energia criativa flui quando não é forçada. Projetos se desenvolvem organicamente quando você não se apega aos resultados. Prazos são construções artificiais que limitam expressão autêntica. Desapego aos frutos da ação, segundo sua interpretação do Bhagavad Gita, significava não se preocupar excessivamente com entregas pontuais ou expectativas dos clientes. Inicialmente, essa abordagem até funcionou. Bruno tinha talento natural para design e, quando a inspiração batia, produzia trabalhos genuinamente criativos que impressionavam clientes. O problema é que inspiração autêntica, descobriu ele, nem sempre coincide com cronogramas comerciais ou necessidades práticas de quem está pagando pelo serviço. A situação começou a complicar quando Bruno decidiu aprofundar seus estudos sobre budismo aplicado ao trabalho criativo, não através de cursos formais ou orientação de mestres qualificados, mas através de vídeos na internet sobre como artistas iluminados ao longo da história criavam obras-primas sem se apegar ao sucesso material. A promessa era sedutora: desapego total aos resultados libera criatividade infinita. Não identificação com o ego profissional permite fluxo criativo puro. Aceitar que tudo é impermanente elimina a ansiedade sobre prazos e permite foco total no processo, não no produto final. Bruno mergulhou nesses ensinamentos com entusiasmo de convertido. Leu livros sobre como o mestre Zen abordavam artesanato. Estudou filosofias orientais sobre trabalho como prática espiritual. Aprendeu sobre Wu Wei, o princípio taoísta de ação sem esforço, que ele interpretou como permissão divina para trabalhar apenas quando sentia vontade. A teoria era linda. Força criativa genuína não pode ser programada. Arte autêntica emerge espontaneamente quando mente está livre de preocupações mundanas. Desapego aos frutos permite concentração total no processo, resultando em trabalho de qualidade superior produzido sem estresse desnecessário. Bruno começou a aplicar esses princípios com dedicação espiritual. Quando sentia resistência interna para trabalhar num projeto, interpretava isso como sinal de que energia criativa não estava fluindo adequadamente. Quando perdia prazos, explicava para clientes
que criatividade autêntica não pode ser forçada por cronogramas artificiais. Quando a designer de uma pequena empresa de cosméticos reclamou que o logotipo estava 3 semanas atrasado, Bruno respondeu com serenidade budista: "Entendo sua ansiedade, mas arte verdadeira emerge no tempo certo. Forçar o processo prejudica a qualidade final. Confie que resultado será melhor se permitirmos fluxo natural." Quando o dono de uma lanchonete ligou irritado porque o cardápio digital não havia sido entregue conforme combinado, Bruno explicou pacientemente: "Amigo, estou aplicando princípios orientais ao trabalho criativo. Desapego aos prazos permite foco total na excelência. Sua marca merece minha melhor energia. Não trabalho apressado por pressão externa." Quando uma startup de tecnologia cancelou o contrato. Depois de 2 adiamentos consecutivos, Bruno filosofou sobre como o universo estava protegendo ele de projetos que não estavam alinhados com seu propósito criativo mais elevado. O resultado foi educativo de uma maneira que Bruno não havia antecipado. Clientes interpretaram desapego espiritual como falta de profissionalismo. Filosofia oriental foi traduzida como desculpa para não cumprir compromissos. Sabedoria budista virou sinônimo de designer que não consegue entregar trabalho no prazo combinado. Em questão de meses, Bruno havia conseguido algo notável: uma reputação no mercado freelancer como pessoa talentosa, mas completamente não confiável. Alguém que produzia trabalho excelente quando queria, mas que tratava prazos como sugestões opcionais e compromissos como limitações espirituais. Bruno mantinha convicção filosófica, enquanto internamente começava a questionar por que clientes não conseguiam entender que criatividade autêntica transcende considerações mundanas sobre pontualidade. Os livros prometiam que desapego aos resultados melhoraria a qualidade do trabalho. Os vídeos garantiam que não se preocupar com prazos liberaria energia criativa superior. O problema é que energia criativa superior não estava pagando as contas, e clientes aparentemente tinham uma interpretação ligeiramente diferente sobre o que significava profissionalismo em relacionamentos comerciais. Bruno começou a suspeitar que talvez houvesse algum equívoco na sua compreensão dos ensinamentos budistas sobre trabalho, ou que talvez existisse uma diferença entre desapego espiritual saudável e irresponsabilidade disfarçada de sabedoria oriental que ninguém havia explicado adequadamente nos vídeos motivacionais. A resposta viria através do próprio mercado, quando um cliente particularmente direto usaria as próprias palavras de Bruno para explicar a diferença entre filosofia oriental autêntica e preguiça, travestida de espiritualidade. E quando Bruno descobriria que desapego real significa trabalhar com excelência sem ansiedade neurótica, não trabalhar mal porque tanto faz. O problema com transformar filosofia budista em justificativa para desleixo profissional, Bruno descobriu, é que clientes têm uma tendência inconveniente de interpretar sabedoria oriental como sinônimo de freelancer que não cumpre prazo. E mercado freelancer brasileiro não é exatamente conhecido pela paciência com questões existenciais sobre fluxo criativo. Depois de 6 meses aplicando desapego budista aos compromissos profissionais, Bruno decidiu aprofundar ainda mais a abordagem. Inscreveu-se num curso pela internet sobre criatividade zen para artistas conscientes. Comprou livros sobre como grandes mestres orientais abordavam artesanato como prática espiritual. Até começou a meditar antes de cada projeto para garantir que estava trabalhando a partir de energia pura, não de pressão capitalista. A teoria continuava sendo sedutora. A arte autêntica não pode ser apressada. Criatividade verdadeira emerge quando mente está livre de ansiedade sobre resultados. Desapego aos frutos da ação permite concentração total no processo, resultando naturalmente em trabalho superior produzido sem estresse desnecessário. Bruno transformou a aplicação desses princípios numa metodologia quase científica. Cada projeto começava com sessão de meditação para alinhar energia criativa.
Quando sentia resistência interna para trabalhar, parava tudo e praticava a aceitação do momento presente até a inspiração retornar naturalmente. Transformou procrastinação em prática espiritual, adiamento em sabedoria oriental aplicada. O resultado foi que Bruno desenvolveu uma sofisticação impressionante em usar linguagem budista para justificar qualquer forma de irresponsabilidade profissional. Atraso virava respeito ao ritmo natural da criatividade. Falta de comunicação com o cliente se tornava desapego saudável a expectativas externas. Trabalho mal feito era explicado como produto da energia não forçada, mais autêntico que perfectionismo neurótico. A situação se tornou particularmente elaborada durante um projeto para uma escola de idiomas que precisava de material gráfico para a campanha de matrículas. Prazo inicial: 2 semanas. Bruno levou 5 semanas para entregar a primeira versão, que estava incompleta porque energia criativa havia indicado que o projeto precisava de mais tempo para amadurecimento orgânico. Quando a diretora da escola ligou questionando o atraso, Bruno explicou pacientemente: "Estou aplicando princípios orientais milenares ao design. Forçar criatividade por pressão externa resulta em trabalho superficial. Sua escola merece material que emerge de fluxo autêntico, não de ansiedade capitalista sobre prazos artificiais." A diretora, visivelmente confusa, perguntou se ele podia pelo menos enviar um cronograma realista. Bruno respondeu que cronogramas eram construções mentais que limitavam a expressão criativa genuína, mas que confiasse no processo porque o universo sempre entrega no momento certo. Foi quando outros freelancers começaram a comentar sobre a metodologia Zen de Bruno em grupos profissionais da cidade. Não exatamente com admiração pela abordagem filosófica, mas com uma mistura de diversão e irritação sobre como alguém conseguia transformar falta de organização em sistema espiritual completo. Bruno se encontrou numa situação onde havia perdido completamente credibilidade profissional, mas não podia admitir isso sem contradizer toda a filosofia budista que havia abraçado como identidade. Estava preso numa dinâmica onde qualquer forma de disciplina seria interpretada como traição aos princípios de desapego que havia adotado publicamente. Durante esse período, Bruno desenvolveu uma habilidade peculiar de manter convicção filosófica, enquanto internamente questionava por que clientes não conseguiam entender que criatividade transcende considerações mundanas sobre pontualidade. Falava sobre Wu-Wei e fluxo natural, enquanto contas se acumulavam. Praticava não apego aos resultados, enquanto conta bancária demonstrava apego bastante concreto à realidade financeira. A gota d'água veio durante um projeto para uma clínica veterinária que precisava de identidade visual completa. Bruno havia prometido entregar em 3 semanas, mas depois de 2 meses ainda estava permitindo que o projeto amadurecesse organicamente, porque energia criativa não havia se alinhado adequadamente com a essência espiritual da marca. Quando o veterinário ligou pela 5ª vez, pedindo pelo menos um esboço preliminar, Bruno aplicou sua metodologia padrão. "Doutor, entendo sua ansiedade, mas arte verdadeira não pode ser forçada. Estou seguindo ensinamentos milenares sobre trabalho como prática espiritual. Resultado final será superior justamente porque não está sendo contaminado por pressão temporal." Foi quando o veterinário, claramente irritado, respondeu algo que mudaria completamente a perspectiva de Bruno sobre budismo aplicado ao trabalho. "Bruno, você já ouviu falar que trabalho bem feito é também prática espiritual? Porque cuidar bem dos animais dos meus clientes requer materiais gráficos funcionais entregues no prazo combinado. Filosofia oriental verdadeira valoriza responsabilidade, não irresponsabilidade disfarçada de sabedoria." Bruno ficou pensando naquilo durante dias. Responsabilidade versus desapego. Disciplina versus fluxo natural. Cumprir compromissos versus seguir energia criativa. Conceitos que pareciam contraditórios na teoria budista que havia estudado, mas que aparentemente se harmonizavam na prática de pessoas que realmente entendiam filosofia oriental
aplicada à vida real. Ele começou a perceber um padrão inconveniente nos ensinamentos que estava seguindo. Todo o foco estava em como ele podia se livrar de pressões externas, nunca em como desenvolver disciplina interna que permitisse cumprir compromissos sem ansiedade excessiva. Como se o problema fosse responsabilidade profissional, não sua relação neurótica com responsabilidade. O budismo freelancer, percebeu Bruno, estava sendo usado como ferramenta de evitação disfarçada de crescimento espiritual. Uma maneira de justificar falta de disciplina usando vocabulário filosófico. Desapego como anestésico para consequências de irresponsabilidade, não como caminho para trabalho excelente, sem apego neurótico aos resultados. 8 meses depois de começar a aplicar criatividade zen aos projetos, Bruno estava mais consciente que nunca. Consciente de que estava usando filosofia oriental para evitar responsabilidades básicas, consciente de que estava confundindo sabedoria milenar com preguiça sofisticada, consciente de que havia distorcido ensinamentos autênticos para servir conveniência pessoal. Mas consciência sem coragem para a mudança é apenas autossabotagem com clareza extra. E Bruno estava começando a suspeitar que talvez precisasse reinterpretar completamente o que significava desapego real no contexto de trabalho profissional. Talvez budismo autêntico envolvesse disciplina amorosa, não licença para irresponsabilidade criativa. A revelação final viria através de um cliente que usaria as próprias palavras de Bruno para explicar a diferença entre filosofia oriental genuína e espiritualidade de conveniência. E quando Bruno descobriria que desapego verdadeiro trabalha impecavelmente, justamente porque não se apega neuroticamente aos resultados. O escritório da empresa de consultoria empresarial não era exatamente o lugar que você esperaria para uma lição sobre budismo autêntico aplicado ao trabalho. Sala moderna com vista para o centro de São Paulo, mesa de reuniões que custava mais que um carro usado e aquele tipo de atmosfera profissional que sugere que tempo é literalmente dinheiro. Mas foi ali que Bruno teve seu momento de clareza, durante uma reunião que havia adiado 3 vezes porque energia criativa não estava alinhada adequadamente com o cronograma empresarial e que finalmente aconteceu depois de 2 meses de promessas sobre entregas iminentes. Era o 4º projeto consecutivo que Bruno atrasava usando justificativas filosóficas. A consultoria havia contratado ele para criar a apresentação visual para a proposta de grande cliente, trabalho que deveria ter sido entregue 6 semanas antes, mas que ainda estava amadurecendo organicamente, segundo metodologia Zen que Bruno havia desenvolvido. Durante essas 6 semanas, Bruno havia aplicado todos os princípios budistas que estudara. Meditação antes de cada sessão de trabalho para garantir energia pura. Observação não julgamental dos próprios pensamentos quando sentia resistência para trabalhar. Aceitação total do fluxo natural da criatividade, mesmo quando o fluxo natural parecia incluir muito tempo no sofá assistindo séries sobre espiritualidade. O resultado foi que ele estava mais consciente que nunca de suas próprias desculpas. Mindfulness profissional descobriu não necessariamente torna você mais produtivo. Às vezes, apenas torna você mais ciente de quão elaboradas são suas racionalizações para evitar trabalho. A reunião foi marcada para segunda-feira às 9 da manhã. Bruno chegou 40 minutos atrasado porque trânsito era a oportunidade para praticar paciência budista. E encontrou Roberto Silva, diretor da consultoria, esperando com aquela expressão que oscilava entre profissionalismo educado e irritação mal contida. Bruno começou com desculpas filosóficas habituais sobre energia, criativa e fluxo natural, mas Roberto o interrompeu no meio da segunda citação sobre Wu Wei e desapego aos frutos da ação. Bruno, disse Roberto, ajustando os óculos com paciência visivelmente limitada. Preciso te contar uma coisa. Ontem à noite tive que ficar até 2 da manhã fazendo a apresentação eu mesmo, porque nosso cliente marcou reunião para hoje e não posso aparecer de mãos vazias. Bruno começou a explicar que pressa prejudica a qualidade final, que trabalho feito
Sob pressão, não reflete excelência criativa autêntica, que filosofias orientais milenares ensinavam sobre a importância de respeitar tempo natural de desenvolvimento de cada projeto. Foi quando Roberto disse algo que mudaria completamente a perspectiva de Bruno sobre budismo aplicado ao trabalho profissional. Bruno, você conhece aquele provérbio budista que diz: trabalhe com suas mãos, mas deixe seu coração com Deus? Bruno balançou a cabeça afirmativamente. Conhecia a citação. Havia até usado ela algumas vezes para explicar sua abordagem de desapego aos resultados. Roberto continuou. Então você sabe que a frase fala sobre trabalhar com suas mãos. Trabalhar mesmo. Não filosofar sobre trabalho, não meditar sobre trabalho, mas trabalhar. Com excelência, com dedicação, com responsabilidade. Bruno ficou confuso. Roberto explicou. A parte sobre deixar coração com Deus não significa não se importar com qualidade ou prazo. Significa trabalhar, da melhor forma possível, sem ansiedade neurótica, sobre resultados. Significa fazer seu melhor trabalho sem se apegar doentiamente ao sucesso ou fracasso. As palavras atingiram Bruno de uma maneira completamente diferente de todas as interpretações budistas que ele havia estudado nos últimos meses. Roberto estava citando exatamente o mesmo provérbio que Bruno usava para justificar desleixo, mas com interpretação completamente oposta. Roberto continuou. Bruno, desapego real não é trabalhar mal porque tanto faz. É trabalhar impecavelmente sem ficar maluco com ansiedade sobre resultados. É fazer excelente trabalho no prazo combinado sem se identificar neuroticamente com sucesso profissional. Bruno percebeu que havia passado meses interpretando o desapego como permissão para a irresponsabilidade. Mas ali, ouvindo Roberto explicar a diferença entre sabedoria budista autêntica e preguiça filosoficamente sofisticada, ele entendeu algo fundamental. Pessoa verdadeiramente desapegada trabalha com mais excelência, não com menos compromisso. A parte sobre trabalhe com suas mãos foi especialmente reveladora. Bruno percebeu que havia focado tanto na segunda parte do provérbio que havia ignorado completamente a primeira. Trabalhar de verdade com dedicação total era pré-requisito para qualquer tipo de desapego saudável aos resultados. Desapego verdadeiro, ele compreendeu finalmente, não era sobre evitar esforço, era sobre aplicar esforço máximo sem ansiedade, sobre reconhecimento ou fracasso. Era sobre trabalhar impecavelmente, justamente porque você não estava apegado neuroticamente aos frutos do trabalho. Roberto concluiu. Bruno, você tem talento real, mas talento sem responsabilidade é desperdício. Budismo verdadeiro ensina disciplina amorosa, não licença para desleixo. Se você realmente quer aplicar filosofia oriental ao trabalho, comece trabalhando com excelência sem se apegar aos resultados. Bruno saiu da reunião com uma sensação estranha de alívio, não porque seus problemas haviam desaparecido, mas porque finalmente tinha clareza sobre a diferença entre sabedoria autêntica e autossabotagem disfarçada de espiritualidade. Nas semanas seguintes, ele fez algo revolucionário. Começou a trabalhar com disciplina real. Estabeleceu horários fixos para projetos, criou cronogramas realistas e os cumpriu religiosamente. Aplicou excelência técnica sem ansiedade sobre reconhecimento dos clientes. O budismo continuou fazendo parte da abordagem dele, mas agora com propósito diferente. Ao invés de usar filosofia oriental para evitar responsabilidades, usava para trabalhar com dedicação total, sem apego neurótico aos resultados. Ao invés de meditar para justificar procrastinação, meditava para ter clareza sobre prioridades e foco para executá-las impecavelmente. 6 meses depois, Bruno estava trabalhando com os mesmos tipos de projeto, mas com reputação completamente diferente. Clientes o recomendavam não só pela qualidade criativa, mas pela confiabilidade profissional. Ele havia descoberto que desapego real permitia trabalho superior, justamente porque eliminava a ansiedade que prejudica a performance. Alguns meses depois, Roberto ligou oferecendo sociedade numa nova empresa de design. Bruno aceitou,
mas estabeleceu expectativas claras sobre prazos e qualidade. Não por apego neurótico ao sucesso, mas porque havia aprendido que responsabilidade profissional é forma de respeito, tanto por clientes quanto por filosofia budista autêntica. Trabalhe com suas mãos. Deixe coração com Deus, ele disse para Roberto durante a assinatura do contrato. Agora eu entendo o que isso realmente significa. Porque às vezes a sabedoria mais profunda não vem de livros sobre espiritualidade ou cursos sobre criatividade zen. Vem de alguém que usa suas próprias palavras para mostrar a diferença entre filosofia que liberta e filosofia que apenas justifica limitações autoimpostas. A verdade sobre mindfulness e burnout é ligeiramente mais complicada que os aplicativos querem admitir. Respirar fundo funciona, mas não da maneira que estão vendendo por aí. Mindfulness real não é ferramenta para aceitar condições inaceitáveis. É clareza para distinguir entre desafios saudáveis que promovem crescimento e estresse destrutivo que apenas desgasta sem propósito. Entre situações que precisam de aceitação e situações que precisam de mudança. Autocuidado não é egoísmo disfarçado de bem-estar. É responsabilidade básica para funcionar adequadamente. Compaixão verdadeira estabelece limites, não tolerância infinita para comportamentos destrutivos. E desapego real trabalha com excelência, não com descaso filosoficamente justificado. O problema não é mindfulness. O problema é vender consciência plena como anestésico para problemas que deveriam ser resolvidos, não tolerados, como pílula mágica para a sociedade que está literalmente se matando de trabalhar, ao invés de questionar por que trabalhar está matando pessoas. Mindfulness funciona quando você tem coragem para agir baseado na clareza que ele proporciona. Quando você usa consciência plena para reconhecer limites, estabelecer fronteiras e fazer mudanças necessárias. Não para respirar fundo e continuar aceitando o inaceitável. Burnout não se cura apenas com meditação. Se cura mudando condições que causam burnout. Mindfulness apenas te dá clareza suficiente para reconhecer quais condições precisam mudar. Se esse episódio fez sentido para você, deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque tem muito mais revelação vindo por aí sobre coisas que todo mundo aceita, mas ninguém deveria. Boa noite e que você tenha a coragem de usar mindfulness para o que ele realmente serve.